Bom dia, bom dia! Sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. Bom dia! Bom dia, Beth. Bom dia, Irlene. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Carla, Tati. Amores, é com muita alegria que eu venho hoje com vocês aqui, pedindo já desculpas antecipadas pela minha aparência. Tive que botar um filtro, gente, porque realmente hoje eu ainda estou com conjuntivite, não posso me maquiar. Enfim, sinusite, essas últimas semanas têm sido complicadas. Eu sempre gosto de me arrumar, de estar aqui um pouco mais apresentável. Eu acho que vocês merecem esse carinho, esse cuidado do lado de cá, mas realmente hoje foi do jeito que deu. Mas o que importa é o conteúdo, e o conteúdo da nossa live de hoje vai ser muito, muito bom. Então esteja certo que eu vou compensar esse desequilíbrio aí de eu ter que aparecer assim de qualquer jeito, cabelo mais bagunçado. Me digam se vocês... Obrigada, amor. Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Tudo certo com o áudio, tudo certo com a imagem, tudo bem, né? Sim? Acredito que sim. Beleza, gente. O que a gente vai falar na live de hoje? Na live de hoje o título é normal o bebê acordar à noite? Quantas vezes, até que idade? Então o que eu pretendo trazer para vocês hoje é uma diferença entre esse termo comum versus normal. É normal, é comum, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? O que a gente pode fazer para que esteja dentro do normal, do adequado. Vamos falar um pouquinho sobre o sono do bebê, para a gente entender até que ponto vão essa normalidade nesses despertares noturnos. Então vou explicar para vocês um pouquinho de teoria sobre o sono do bebê. A gente vai falar sobre o melhor cenário possível e em seguida nós vamos entender o porquê os bebês despertam à noite e como resolver. Eu vou trazer para vocês hoje 9 causas de despertares, ou seja, 9 obstáculos do sono, que eu chamo dessa maneira de obstáculos do sono, com os seus respectivos antídotos. Como que a gente pode fazer para resolver esses obstáculos do sono? Combinado, gente? Na sequência, eu vou trazer para você, vou deixar um espacinho para dúvidas se a gente tiver com um tempinho favorável aí, tá bem? Então, se eu conseguir passar para vocês tudo o mais favorável, tudo de uma forma mais rápida, mais prática, aí eu deixo também um espacinho pra gente tirar dúvidas. Combinado assim, gente? Então, esse será o tema da nossa live. Eu trouxe aqui um roteirinho. Eu sou bem raiz, minha gente. Então, meu roteirinho é tipo assim. Pra eu não esquecer de falar nada importante que eu tenho pra falar pra vocês. Antes da gente começar, eu queria contar pra vocês uma história bem breve sobre essa coisa de é normal despertar, até que idade. E daí a gente tem pra todo lado, né? A gente tem as mães que vivem num cenário perfeito de sonho e acham que tá tudo ruim. E a gente também tem aquelas mães que vivem num cenário ruim e que acham que tá maravilhoso, que com o tempo vai passar. Eu já atendi uma mãe numa consultoria uma vez, que ela me procurou, fechou o pacote de consultoria, foi até recente essa história. E claro, eu vou preservar o nome, né, gente? E daí o que acontece? Ela falou assim pra mim: Cris, eu tô desesperada, eu preciso muito da sua ajuda, o meu bebezinho tá acordando demais, não sei o que lá. Eu falei, beleza. Aí quando eu fui entender a situação, era um bebezinho de 2 meses, que tinha 2 despertares noturnos muito pontuais, mamava e em seguida voltava a dormir. E ela tava desesperada, achando que aquelas... E tinha noites ainda, olha só, vejam bem, tinha noites que ele acordava uma vez só. E ela tava desesperada, achando que aquela situação não era possível, que tava tudo ruim, que tava tudo um caos. Eu pergunto a vocês, toda sinceridade, gente, estava tudo um caos? Estava ruim um bebezinho de 2 meses acordar, se alimentar e voltar a dormir? Claro que não, a gente estava ali dentro de um cenário esperado, dentro de uma normalidade. O sono do bebê, ele estava dentro de um padrão saudável, de um padrão dentro do esperado. Agora, ao mesmo tempo, muitas mães me procuram e dizem assim: Cris, meu bebê já tem mais de 1 ano, mas ele acorda só 2 vezes. Mais de 1 ano, só 2 vezes. Ou mesmo que essa mãe com 2 meses estava achando ruim. Então, tá tudo bem, eu acordo, dou mamar pra ele e tá tudo bem.
não tá tudo bem, gente. Um bebê com mais de 1 ano não era para estar despertando nenhuma vez. Então, se o bebê tem mais de 9 meses, eu digo, e ele está despertando alguma vez, qualquer uma sequer, tá? E ele é um bebê saudável, que tem um bom ganho de peso, que não tem nenhuma situação de saúde que mereça essa atenção, existem pontos de melhoria que a gente deve avaliar aí, tá bem? Então não está ok um bebê de mais de 1 ano que desperta ali dentro dessas 2 vezes. Vocês conseguem perceber? Então muitas vezes a mãe, ela tá com uma expectativa irreal. Agora, umas outras mães estão com um cenário ruim, mas achando que tá tudo bem. Claro, gente, quando a gente abre aqui a internet, às vezes até nos meus próprios posts, vocês abrem aqui, vocês veem, por exemplo, assim, uma mãe que tá com um bebezinho lá que tá acordando 8, 9, 10 vezes. O máximo que eu já peguei em consultoria, em atendimento no curso, foram 17 vezes. Mais do que isso, me contem se tiver, porque esse foi meu recorde aqui. Das mães que eu auxilio, que eu já atendi, foram 17 vezes o meu recorde. Então, se tem mais que isso, eu nunca vi, mas acredito que deva ter. Então, era um bebezinho que realmente tinha um ciclo de sono curto ali, em volta de 30 minutos, e que tava ali acordando de hora em hora. Ou de ciclo em ciclo, né? De 40 minutos. Um absurdo, não tem nem lógica. Um padrão desse, a gente consegue ver claramente que ele não é normal. Que ele tá prejudicando o bebê, que ele tá prejudicando essa família. Agora, quando a gente tem um padrão ali de 1, 2 despertares, mesmo que esse padrão se prolongue nos meses e vá para além de 1 ano... Ai, que susto, gente. Caiu um negocinho aqui do meu microfone. Ó, eu achei que fosse um bicho, me assustei. Voltando aqui, mas ele funciona assim também. Então, assim, aí o bebezinho tem ali o padrão de 1, 2 vezes, e daí a gente fica pensando assim, não é aquele padrão de 17 vezes, ou de mais de 5 vezes, que já começa a ficar extremamente exaustivo, né, e disfuncional para essa mãe, para essa família, e daí a gente fala, não, mas tá tudo bem. Com o tempo vai melhorar. E nem sempre é assim, tá bom, gente? E sim, um bebezinho que a gente vai falar sobre o melhor cenário possível. Eu vou trazer isso pra vocês. Mas eu já adianto que um bebezinho que tá despertando ali 2, 3 vezes e que já tem mais de 5 meses, já não era pra ser dessa maneira, tá bom? A gente já poderia conquistar padrões melhores, tá bom, gente? Eu quero lembrar vocês que tem um material, um PDF, com o resumo dessa live, um material muito rico, muito lindo, que eu fiz com todo amor ontem pra vocês. Ele está pronto e ele vai ser disponibilizado nos grupos de WhatsApp, no grupo VIP que a gente tem, de avisos, promoções, etc. Nesse grupo VIP vai ter ainda mais coisa, então entre nesse grupo VIP que vai valer muito a pena. E eu vou dar a senha pra vocês em algum momento aqui da live que eu achar que cabe. Eu vou dizer a senha, esse material é protegido por senha. Por quê? Porque esse material, ele foi feito para quem está aqui prestigiando ao vivo. Então é um material que eu vou disponibilizar lá no grupo, mas que vai ter uma senha que em algum momento eu vou falar aqui só para quem realmente estiver ao vivo, tá bem? E se você tá gostando dessa live, já tá interessada no assunto, já pega o aviãozinho e envia para uma amiga mamãe, ou então tira um print da tela, compartilha nos seus stories, que é muito, muito bacana ajudar nessa divulgação, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos entrar na parte mais teórica do conteúdo e daí no segundo momento a gente vai para a parte prática. O que eu tenho que fazer se realmente o meu bebezinho não tá legal, não tá dentro dessa normalidade, dentro desse esperado. Se vocês tiverem dúvidas, tem um pontinho de interrogação no cantinho de baixo da tela, no cantinho direito, à direita de vocês. Coloque ali a sua dúvida. Ó, por exemplo, a Cris acabou de mandar uma dúvida. Cris, dá um Ctrl+C, Ctrl+V dessa sua dúvida e põe ali no pontinho de interrogação, porque durante a live eu não consigo responder, mas no finalzinho eu pego as dúvidas que estão ali e daí eu tento responder o máximo que eu conseguir, se não todas, tá bom, gente? Então vamos lá. Gente, diferente de ser normal é ser comum. E o primeiro ponto que a gente precisa avaliar quando a gente pensa é normal o bebê despertar à noite é avaliar essa diferença de comum e normal. Veja, comum, o que é? É aquilo que acontece na maioria das famílias.
Normal, o que que é? Normal é aquilo que é saudável para o bebê. Quando você faz lá um exame de sangue, por exemplo, você vai ver o resultado do seu exame de sangue. Tem um padrão de referência ali. Se aquele dado específico tiver entre um ou outro valor, vai estar dentro da normalidade, concorda? Então a gente associa a normalidade àquilo que está saudável. Às vezes tem, por exemplo, para mulheres de mais de 40 anos, porque a gente sabe que as taxas vão diminuindo. Então, na mesma maneira, dá pra gente trazer esse conhecimento para cá. Para bebês recém-nascidos, existe um padrão de normalidade, de sono saudável. Para bebês ali entre 1, 4, 5 meses, é um outro padrão de normalidade que a gente trabalha ali. E assim sucessivamente, do mesmo jeito que se a gente estivesse avaliando exames. Então, o que acontece? A maioria, por exemplo, dos norte-americanos estão acima do peso. Isso é normal? Não é normal, gente. Isso não é saudável e, portanto, não é normal. Eu tô trazendo essas analogias para ficar bem claro o raciocínio da diferença entre comum e normal. Mas é correto que a gente diga, então, que nos Estados Unidos é comum estar acima do peso. É comum que se diga isso. É comum. Por quê? Porque a maioria das pessoas está. É normal? Não é normal. É disfuncional, não é saudável, prejudica a pessoa por uma série de razões. Então não é normal, mas é comum. O que acontece na maioria das famílias? Despertares muito acima da normalidade. Porque, infelizmente, a gente não tem na nossa cultura essa coisa de estudar para ser mãe, de entender o que é o adequado para fazer no momento de sono. Então a maioria das mães, ela vai muito no intuitivo, na questão da sorte mesmo, vamos levando, né? Deus me fez para ser mãe, então ele vai conseguir me colocar aqui, né? Me dar tudo que eu preciso. Não é bem assim, né? Na própria Bíblia diz que é necessário que a gente tenha conhecimento, né? Que o seu povo morre por falta de conhecimento. Então não é bem assim, não é tão intuitivo assim não, tá bom, gente? A gente precisa estudar, a gente precisa se informar para que a gente faça o melhor possível. Então, nesse sentido, se a gente avaliar, mas a maioria dos bebês acorda mesmo. Ótimo, isso é comum, mas é normal? Se não está no melhor sono possível, no melhor potencial de sono possível que aquele bebezinho teria por fase de vida, então não é normal. É disfuncional, não é saudável e, portanto, não é normal, tá bem? Agora deixa eu mostrar pra vocês, eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, e eu vou mostrar pra vocês como que é o ciclo de sono do bebezinho, para que vocês entendam o porquê que esses despertares, muitas vezes, fora do normal, disfuncionais, acontecem. Veja, aqui tá um ciclo de sono do bebê, que dura ali uma média de 40, 50 minutos. Daqui a gente já percebe, se vocês conhecem um pouco sobre sono, que ele é diferente do nosso. O ciclo de sono do adulto, ele vai durar 120 minutos, de 100 a 120 minutos, quase o dobro, né? Às vezes até mais do que o dobro, então é diferente do nosso. Os ciclos pelos quais passa também é diferente do nosso. Então o bebezinho, ele vai começar ali de 0 a 10 minutos num estado de sonolência. E em seguida ele entra num sono REM. Esse sono aqui é leve, é REM, tá? 10 a 20 minutos, para só então entrar num sono mais profundo, no REM. Em seguida, mais 10 minutinhos ali, entre os 30 e 40 minutos do ciclo de sono dele, em sono leve de novo, sono REM. Para depois entrar nesse parcialmente desperto, que é o que a gente chama e daí em seguida tem os breves despertares, entra em sonolência de novo e vai emendando um ciclo de sono no outro. Se o bebê dorme bem, ele consegue emendar ali do parcialmente desperto direto pro sono, por um sonozinho REM ali, pro entrando em sono profundo, direto para aqueles 10 a 20, tá? E ele consegue até, no meio da noite, fazer ciclos mais longos, não ter esses ciclos de 40, 50 minutos e conseguir passar mais tempo. Se a gente for analisar, ele passa, nesse ciclo que eu mostrei aqui para vocês, ele passa uma média de 10 minutos em sono profundo e 20 em sono leve. Porque esses 10 a 20 entrando em sono profundo nada mais é do que um sono leve. É claro que é um padrão de sono leve que vai aprofundando, então não é aquele sono leve assim, né? Mas é um sono leve. Então metade do tempo desse bebezinho dormindo é em sono leve.
e ele tem esses micro despertares. Por que eu tô trazendo esse conhecimento mais teórico para a gente entender? Porque quando o bebezinho tem alguma dificuldade de sono, tem algum obstáculo do sono, que é o que a gente vai falar na hora de falar sobre a parte prática, o que acontece? Ele pode despertar em cada emendar de ciclo. Em cada vez que ele tiver esse período de mais vigília ali, né? Esse período mais acordadinho, ele vai despertar. Voltou? Agora não é o momento de atender essa ligação, né? Pronto, voltou, né? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Então, o que acontece? Quando o bebezinho, ele tem algum obstáculo do sono ali, a gente vai falar já de 9 desses obstáculos, pode acontecer que esse bebezinho desperte a cada ciclo de sono e tenha, portanto, um sono mais picado. Ele não vai ter um sono contínuo e, consequentemente, ele vai ter um sono de mais baixa qualidade e vai ter mais despertares do que aqueles que seriam, vamos dizer assim, aceitáveis para a idade dele, tá? Quando eu falo em despertares aceitáveis, eu vou entrar numa seara aqui que é o melhor cenário possível para esse bebezinho, tá? E sempre que eu falo isso dá alguma polêmica, porque a maioria das mães que estão aqui me assistindo, infelizmente, não chegaram nesse patamar, tá bom, gente? Agora, o fato de você não ter conseguido conquistar esse melhor sono possível, que é como o próprio nome diz, o melhor cenário possível, não quer dizer que ele não seja possível. Quer dizer apenas que você ainda não chegou lá. Mas a gente tá aqui para conseguir construir isso juntas, combinado? Então, ali para um recém-nascido, é esperado que ele desperte ali umas 3 vezes para se alimentar, de 2 a 3 vezes. Para um recém-nascido, no primeiro mês de vida. Até os 28, emenda aí 30, né? Que até os 28 dias é considerado recém-nascido, são 4 semanas, mas a gente estende ali um mês de vida, tá? Até 2, 3 vezes, estourando 4 vezes para se alimentar, a gente considera que é um padrão excelente, tá tudo muito bom. Tem recém-nascido que desperta menos? Tem, mas até esse padrão tá muito bom, tá excelente, tá dentro, portanto, da normalidade, tá bom? Agora, esse bebezinho, a partir do primeiro mês até o 5º mês, mais ou menos até 4º, 5º mês, o máximo que a gente vai considerar dentro da normalidade, dentro de um padrão de sono premium, né, de um padrão excelente de qualidade de sono, vão ser ali 1 a 2 despertares. Então, sim, um bebezinho de 4, 5 meses, ele pode ter um só despertar, pode até ter nenhum nesse caso, né, mas no máximo 2, tá? Acima disso é porque existe ponto de melhoria. Se a gente tem um bebezinho ali entre 5 e 9 meses, somente um despertar, no máximo, vai estar dentro de um melhor sono possível, dentro de um sono saudável. E acima de 9 meses, já falei várias vezes, repito para vocês, nenhum bebê saudável precisa acordar de madrugada para se alimentar. Ah, Cris, mas o meu acorda. Então a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Se não está dentro dessa tabela que eu mencionei para vocês, se você tem um bebezinho saudável, se você tem um bebê prematuro, principalmente se for uma prematuridade mais extrema, né? Se for um prematuro tardio, nem tanto. Agora, se for um prematuro mais extremo, aí é ideal que se faça a idade corrigida para considerar esses números, tá bem, gente? Agora, não estou dentro desses números, Cris. Escute o que estou lhe dizendo. Existe ponto de melhoria. Existe, não tem como. Existe ponto de melhoria, tem alguma coisa que dá pra fazer aí pra chegar nesses números. E assim, acima dos 5 meses é muito, muito comum que não tenha nenhum despertar. Muito, muito comum. Até abaixo tem, mas é menos comum, né? Agora, acima dos 5 dá sim, tá, gente? Agora, tem alguns bebês que ainda vão precisar até os 9 de um despertar ali pra se alimentar. Acima disso, a gente já não considera mais dentro da normalidade, tá bem? Essa é a parte teórica. E eu digo a vocês, se o seu bebezinho tá dentro desses números, não precisa ser assim. A gente pode trabalhar no que está na causa desses despertares a mais, para então, na sequência, a gente trabalhar, depois que a gente identifica a causa, trabalhar na solução, tá bem? A parte mais prática da aula, qual é? Dessa live, né? É a gente, então, identificar por que esse bebezinho tá despertando,
se existe um ponto de melhoria ali e trabalhar na causa e na solução. Ah, o meu bebê eu já sei que tá despertando por essa razão. Então pronto. Qual que é a solução, tá? Tá, e coloca essa dúvida ali no ponto de interrogaçãozinha que tem no canto inferior direito da sua tela, que depois que eu terminar a parte teórica eu respondo, tá bom? Coloca ali no ponto de interrogaçãozinho, tá bom? Então a gente tem que entender que os despertares, eles podem estar acontecendo por 3 causas grandes. A primeira vai ser porque o bebê realmente necessita. Como eu disse a vocês, um bebê recém-nascido, ele pode necessitar despertar ali 3 vezes. E muitas vezes não tem o que fazer, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Ele vai acordar, vai precisar desses 3 despertares, é uma necessidade desse bebezinho, tá bom? Então, tá ok. Então ele realmente necessita, ele está com fome. Ou, por exemplo, ele está doente, está sentindo dor, aí é outra questão. Realmente ele está necessitando daqueles despertares. Pode ser também por hábito. Então, aqui em hábito entra a questão das associações, normalmente, né? Então, esse bebezinho, ele tá acordando porque ele já se habituou a todo micro despertar que ele tem, ou pelo menos quase todo despertar, e ser confortado de determinada maneira, mamando, embalando, no colo, para voltar a dormir. Então, pode ser que seja habitual, nesse caso, ou pode ser que seja um padrão novo que surgiu, ou por um hábito novo construído, ou então por uma necessidade nova dessa criança que a gente não soube adaptar. E a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente for falar das causas. Então, por exemplo, a partir dos 6 meses, o bebê precisa muito de ter um gasto de energia maior. E muitas vezes a gente perde esse time e continua tratando ele como um bebezinho, passando a maior parte do tempo no colo, não dando espaço e oportunidade para ele se movimentar, para ele se locomover, para ele gastar energia, para ele começar a se arrastar, futuramente começar a engatinhar. E daí isso vai atrapalhar muito o sono, sim. Por quê? Porque tem um padrão novo ali acontecendo, o bebezinho está necessitando de um gasto de energia maior pela fase do desenvolvimento que ele está e a gente não conseguiu observar isso. E daí ele começou a ter um sono pior, por quê? Porque está gastando menos energia do que precisa gastar. Então pode ser que seja um padrão novo, ou da fase do desenvolvimento, ou de alguma situação que aconteceu ali e a gente colocou alguma associação ou colocou um hábito novo. Combinado, gente? Então vamos entender quais são esses obstáculos do sono aí que podem estar atrapalhando o sono do bebê. Mas antes de eu falar dos obstáculos, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que acontece? A gente tem alguns não, né? No acompanhamento do Durma Bem Neném, eu trago o primeiro módulo sobre obstáculos do sono. E eu trago mais de 20 obstáculos do sono. É o obstáculo que não acaba mais aí nesses 3 primeiros anos de vida do bebê, da criança, né? Agora, o que acontece? A gente precisa ir vencendo esses obstáculos, né? E alguns são inerentes. Por exemplo, um dos obstáculos do sono é vacina. A gente vai ter que fazer vacina, mas é interessante a gente saber como agir quando o bebê... Primeiro, para atenuar os sintomas da vacina, tô dando só um exemplo de um dos obstáculos do sono, nenhum dos que eu vou trazer hoje, mas só pra gente entender, tá? Agora, eu preciso também saber como eu vou agir em relação a esse sono que vai ficar mais difícil ali nesses 2, 3 dias de sintoma de vacina, para eu não construir um hábito ruim que vai perdurar por meses a fio e não só ali os 2, 3 dias do dia da vacina, entende? Então é muito sobre isso. Agora, o sono do bebê, né, a construção de bons e duradouros hábitos para o nosso bebê, para nossa criança, para qualquer pessoa, na verdade, não é uma corrida de obstáculos. Então, eu preciso ter em mente que vão surgir obstáculos do sono, que eu vou ter que saber como vencer cada um deles para conseguir manter um bom padrão que tem que ser construído de base. E isso não tem a ver com obstáculos. Os obstáculos é aqueles perrengues que a gente vai passando. Mas o bom padrão, ele vai envolver uma base de 3 pilares, que é a conexão, a rotina e a autonomia no sono, tá? Então, vencer esses obstáculos é importante, nos traz bastante segurança pra gente manter uma base sólida de sono, mas não é tudo, tá, gente? É importante que se diga isso, que é necessário construção de uma base. Mas vamos aos obstáculos que já podem atenuar e muito a quantidade de despertares por aí. O primeiro deles é a fome. Então, alguns bebês vão acordar por fome de verdade, além daquele esperado que a gente tratou
mais para metade da nossa live, que seriam o recém-nascido até 3, de 1 até 5 meses até 2, 5 a 9 até 1 despertar e depois dos 9 nenhum. Então pode ser que o seu bebezinho tenha 1 ano e ele ainda tenha 2 despertares e seja por fome mesmo. Ah, Cris, mas você não falou que não precisa mais despertar por fome nessa idade? Não precisa. Se estiver despertando por fome é porque existe ponto de melhoria. E qual seria o ponto de melhoria? Primeiro ponto, principalmente antes da introdução alimentar, ou seja, para bebês de 0 a 6 meses, mamadas efetivas. Faça com que o seu bebezinho mame bem, mame os 2 seios, com que ele se alimente bem toda vez que ele vá ao seio. A partir dos 6 meses, investir em consolidar essa introdução alimentar. E muitas vezes a introdução alimentar ela não está se dando da melhor forma possível. Por quê? Porque as mamadas efetivas não aconteceram. Então a gente teve um bebezinho que se habituou a sempre fazer lanchinho, sempre mamar de pouquinho em pouquinho. E daí na hora da introdução alimentar a gente tem grande dificuldade nessa inserção, nessa consolidação. Por que eu coloco 9 meses? Porque a introdução alimentar, ela começa em regra aos 6 meses. Então com 3 meses de introdução alimentar, a gente já espera que ele seja bem consolidada, que o bebê esteja comendo bem todas as refeições, já tenha tido uma boa aceitação dos alimentos. Por isso que a partir dos 9 meses não tem mais razão de ser, porque vai ser um bebezinho que ainda vai mamar eventualmente, mas que vai já fazer todas as refeições sólidas. Então ele vai estar jantando, ele vai estar fazendo uma boa ceia. Não tem porquê. Então, se o seu bebezinho está despertando mais, pode ser que seja fome, sim. Mas a resposta não é alimentá-lo de madrugada, e sim ajustar esse padrão alimentar durante o dia, combinado, gente? Fazendo mamadas efetivas ou então investindo realmente na consolidação aí dessa introdução alimentar, combinado? Outro ponto que pode estar atrapalhando, o segundo obstáculo que eu trouxe aqui, são os rituais de sono inadequados. O ritual e o antídoto, né, a solução seria o que eu chamo de ritual de sono on/off. E o que quer dizer isso? O ritual de sono, ele não é só aquela sequência de atividades que a gente faz para levar o bebê para dormir. Ele envolve muito mais. Ele envolve a gente saber que logo que o bebê acorda, ele vai precisar passar um tempo em atividade mais intensa. Depois a gente já vai baixando o grau de energia desse bebê. Depois a gente já vai acalmando esse bebê para o soninho, seja para soneca ou sono noturno, para só então fazer um ritual que realmente funcione e que realmente seja efetivo. E aqui entra um ponto. Você fala assim, ah, Cris, eu fiz um ritual hoje e ele não funcionou, então amanhã eu vou fazer outro. A gente muitas vezes não dá tempo para o bebê se adaptar, não dá tempo para esse ritual funcionar. Então é importante que a gente teste o ritual por vários dias para poder dizer que não deu certo, tá bom, gente? Vamos pensar também a respeito desse ponto. Outro ponto, e esse aqui é campeão, gente, outro obstáculo do sono vai ser o excesso de intervenção. Então, se o bebezinho choraminga, se ele dá um resmunguinho e você já tá correndo lá para atender esse bebezinho, tenha certeza que ele vai criar esse costume de você estar sempre lá o atendendo, e você pode estar mais atrapalhando do que ajudando o sono desse bebezinho. Então, um ponto muito importante para dizer é que se você só atender esse bebezinho no choro genuíno, já tá metade do caminho andado. Se ele tiver uma necessidade de fato para ser atendido, ele vai chorar, e ele vai chorar mesmo. E eu falei desses 3 primeiros obstáculos, a fome, os rituais de sono e o excesso de intervenção, de forma mais rápida, propositalmente, porque eu tenho uma aula que tá no link da minha bio, o link da aula, em que eu falo de forma muito pormenorizada, dou até exemplos de rituais de sono on-off para bebês de menos de 6 meses e de mais 6 meses. Peguei um bebezinho de 3 meses e uma bebê de 11 meses, ambos minhas alunas, peguei com autorização delas e compartilhei esses rituais com vocês, tá? Então, o que acontece? Tem lá nessa aula esses 3 obstáculos, muito explicadinho, muito bonitinho. Então, vale a pena assistir essa aula, o link tá na bio, tá? Agora, vamos falar, vou trazer para vocês mais alguns obstáculos, esses não estão na aula, esses são obstáculos do curso, então vou explicar um pouquinho mais, tá? Do Durma Bem Neném. O que acontece? Pode ser também que o seu bebezinho não esteja acordando dentro da normalidade, porque não tem uma rotina aí, tem uma falta de rotina. Isso atrapalha demais. E qual seria a solução? Implementar uma rotina assertiva.
O que acontece? Às vezes eu peço pra vocês assim, me manda no direct como é que tá a rotina do seu bebê. Normalmente às quintas eu escolho 1 ou 2 mães pra avaliar no direct, né? E daí eu vou passando, são muitas que me mandam, eu gostaria de poder atender todas, não tem como, mas eu tento escolher, assim, os casos que eu acho que vão ajudar o maior número de mães, que vão ter casos semelhantes. Tanto é que sempre que eu respondo faço esse estudo de casa, aparece um monte de outros directs dizendo exatamente o caso do meu bebê, igual o caso do meu bebê, não à toa. Eu sempre tento escolher uns que eu pense que vai ajudar mais gente, tá? Aí o que acontece? O que acontece às vezes nesses directs? Manda lá. O bebê a rotina é a seguinte, essa. Não tem rotina ali. Então a rotina não é nenhuma. A rotina é uma bagunça, não tem uma sequência de atividades. É preciso ter uma sequência de atividades. Rotina não é isso aqui, gente. Acorda 7h15, mama 7h30, passeio 7h45, troca a fralda. Não é isso não é rotina. Rotina é uma sequência que se repete todos os dias da mesma maneira. Acorda, mama, fica um tempo no tapetinho enquanto a mãe arruma a cozinha, em seguida faz um passeio, aí já começa a acalmar, faz o ritual da soneca, vai pra soneca. Isso é rotina. Menos preocupada com o relógio, mais preocupada com uma sequência lógica todos os dias. Então façam isso. Para agora o que você tá fazendo e já coloca aí, escreve num papel. Criar uma sequência de atividades. Me manda no direct, eu vou cobrar de vocês. Manda no meu direct o seu papelzinho escrito. Não adianta a gente ficar aqui aprendendo um monte de coisa se a gente não pegar o papel e não começar a fazer. O sono do bebê não vai mudar porque você está assistindo uma aula. Você tem que pegar o papel e começar a escrever mesmo. Então coloca aqui, eu vou montar a sequência agora do meu bebê. Agora não, acaba de assistir a aula, né? Mas já coloca no papelzinho e quando terminar essa aula já monta e me manda no direct. Eu quero ver. Eu quero ver você fazendo isso de verdade, porque isso faz toda a diferença. Mas o que tem a ver? Gente, um bebê que tem rotina, que tem previsibilidade no dia, é um bebê mais calmo, é um bebê mais feliz, é um bebê mais receptivo ao sono. Falando em bebê mais feliz, a senha do nosso material, que vai ser disponibilizada no final dessa aula, lá no grupo, é bebê feliz. Sem acento, tá, gente? Bebê feliz é a senha do nosso material. Então anota aí. Vou escrever aqui pra vocês. A senha é bebê, tudo em letra minúscula, tudo junto e sem acento. A senha é assim, ó, vocês conseguem ver? Bebê feliz. Essa é a senha do nosso material, tá? Mas pro final da live eu falo de novo. Então a rotina, ela é isso, ela vai trazer um bebê feliz, calmo, que tá tranquilo, que tá seguro, que tá confiante, que se sente amado. Tudo isso é muito importante, tá? Outro ponto que pode estar atrapalhando são os excessos de estímulos. E aqui o antídoto que eu recomendo é diminuir e observar. Então, se você acha que o seu bebê está sendo super estimulado, diminui esses estímulos e observa. Diminui brinquedo com luz, diminui, se tem acesso a telas, retira, recomendo que não tenha, mas se tem, retira. Se você está brincando muito agitado, falando muito alto, se é uma casa em que todo mundo fala muito alto, em que tem muito barulho, comecem a diminuir isso aí, porque pode estar realmente afetando. Normalmente, o excesso de estímulos, ele vai pegar mais para os bebês de até 6 meses, tá? A partir de 6 meses já não pega tanto, mas isso vai do seu bebê sim, tá? Às vezes é muita luz, é muita informação no quarto, tudo isso a gente pode atrapalhar e a gente pode observar. Outro ponto que pode estar atrapalhando é, ao contrário do excesso de estímulos, é o cansaço extremo. Então, esse bebezinho, ele tá indo com cortisol muito acumulado. Isso vale tanto para soneca quanto para o sono noturno. E daí chega lá, ele começa a brigar contra o sono. Você vê que ele tá com sono, você vê que ele tá caindo de sono, mas ele não dorme. Porque ele entrou numa espécie de efeito vulcânico, que a gente chama. Que é esse excesso de cortisol que atrapalha com que esse bebezinho relaxe para dormir, tá? Nesse caso, o antídoto que eu recomendo é a gente fazer um diário de sonecas. É a gente começar a observar. Olha, hoje, bem, meu bebê acordou 8 da manhã. Eu levei ele pra dormir às 10 e ele tava super irritado, estressado, visivelmente cansado. Então 10 pode ser que não seja uma boa. Eu vou tentar levar ele 15 para as 10. Pode ser que 15 para as 10 seja melhor. Ou então chegou lá às 10, parece que ele nem tá com sono, tá rindo, tá brincando, tá batendo
batendo na caminha, tá? Enfim, tá lá, feliz da vida. Então pode ser que 10 não seja uma boa, tentar levar 10h15, 10h30. Então esse diário de sonecas, ele vai ajudar muito, tanto para esse obstáculo, que é o cansaço extremo, tá? Quanto também para o outro obstáculo, que é o desajuste de soneca. Porque o desajuste de soneca pode estar afetando muito a quantidade de despertares. Tanto porque às vezes a gente deixa o bebê dormir demais nessas sonecas, quanto porque às vezes a gente deixa ele dormir de menos nas sonecas. Então ele também acumula cortisol. A gente já sabe que essa coisa de VOD, deixa o bebê acordar durante o dia para ele dormir de noite, isso não funciona. O bebê acumula cortisol e daí ele não dorme hora nenhuma e entra num estado de privação de sono muito perigoso para o desenvolvimento. Esse bebezinho que não dorme nem durante o dia e daí durante a noite, é claro que o sono vai ser mais picado, tá? Mas pode acontecer também desse bebezinho tá fazendo sonecas muito longas e daí quando chega durante a noite, ele quer fazer a soneca que ele não fez durante o dia. E tem também um ditado que é parcialmente verdadeiro, que fala: bebê que não faz soneca durante o dia, faz soneca durante a noite. Por quê? Porque ele dorme o dia inteiro, como se de dia fosse noite, e daí quando chega de noite ele quer fazer soneca, ele quer ter o sono picado. Então a gente tem que observar também. Eu nunca recomendo que a soneca passe de 2 horas, nunca não, né? Via de regra, vamos falar assim, eu não recomendo que a soneca passe de 2 horas. Em alguns casos excepcionais, vai poder passar de 2 horas? Vai, mas é muito excepcional. Não se fie nisso não, vá pela regra. O bebê tá dormindo há mais de 2 horas, é recomendável que você acorde ele e veja o que vai acontecer. Veja se o sono noturno não vai melhorar. Vai sair um vídeo essa semana no perfil sobre o tempo certinho dessa última soneca, a hora certa de acordar o bebê. E vai estar muito, muito legal. Vale a pena vocês ficarem de olho nos conteúdos dessa semana, que vão complementar em grande parte essa live de hoje, tá bom? Então, esse timing certo da soneca é muito importante. Tem mãe que o bebê dá o primeiro bocejo e já sai correndo para levar para dormir. Só que a maioria dos bebês não vai dormir bem se você no primeiro sinal de sono já sair correndo. No primeiro sinal de sono, aí você pode começar a acalmar, começar a fazer uma transição de calmaria. Eu tenho um material muito bom sobre isso. Me peçam que eu mando pra vocês lá no... Às vezes até mando no grupo de WhatsApp, no grupo VIP eu mando esse material lá. E daí o que acontece? Ir acalmando esse bebê, fazendo ali o que eu chamo de transição de calmaria, pra depois fazer um ritual. E daí esse time certinho de uma atividade mais agitada, uma atividade mais calma, tem tudo lá na aula que eu falei pra vocês, que tá no link na bio, em que eu falo do obstáculo fome, do obstáculo excesso de intervenção e dos rituais de sono on-off por fase, tá? Porque vai mudar. A criança que precisa gastar mais energia, a criança que precisa gastar menos energia, que tá mais suscetível à superestimulação. Falando em gasto de energia, o gasto de energia também é um obstáculo de sono. O gasto de energia inadequado, e esse é tão comum, gente, eu não sabia que era tão comum, mas eu recebo direto pergunta em caixinha, direct com isso, tá? E o que a gente precisa fazer, o antídoto é o que eu chamo de equilíbrio do dia. Pense, o seu bebê começou a movimentação voluntária. O que é isso? Arrastar, engatinhar, caminhar, correr, pular, tudo isso é movimentação voluntária. É aquela movimentação com intenção de locomoção. Ele quer sair de um lugar para o outro, isso é movimentação voluntária, tá bom? Então, o que acontece? Ele precisa gastar mais energia. Então, aquele bebezinho que antes ficava muito no seu colo, que antes ficava muito quietinho, você precisa começar a estimular ele a gastar mais energia. Se ele não gastar essa energia que ele precisa gastar durante o dia, durante a noite vai ser caos, gente. Durante a noite, esse bebezinho vai acordar para tentar testar a habilidade que ele não teve oportunidade de testar durante o dia. Então, fornecer um espaço físico adequado, um estímulo adequado para esse bebê gastar energia mesmo, é muito, muito importante, tá bem? E, por fim, o último obstáculo que a gente vai ver hoje é a associação de sono. Se esse bebezinho se acostumou o quê? A cada despertar, ele vai ser acalmado para voltar a dormir de novo de uma forma específica, a gente precisa reverter essa situação para que essa forma mude. Então, por exemplo, o bebê não tem fome. Você até vê, algumas mães até relatam isso, né? Que os bebês acordam lá 50 vezes para mamar. Exagero meu, o máximo que eu já vi, já disse para vocês, foi 17, né? Mas acorda lá 17 vezes, então, para mamar. Aí eu vou lá, ele pega o peito e já dorme no peito. Ele não acordou porque ele tem fome, tá claro isso. Ele acordou porque ele se acostumou a dormir só sugando o seio.
que é um suprassumo do conforto, o sugar o seio pro bebezinho, né? Tem alguma coisa de errado o bebezinho se acalmar sugando o seio? Tem nada de errado o bebezinho se acalmar dessa maneira. O problema é quando a cada micro despertar que ele tem durante a noite, ele precisa disso para voltar a dormir, porque daí nem ele dorme bem, nem a mãe. A mãe não dorme, a mãe entra no modo zumbi completo, né? E ele também não dorme bem, porque esse sono fica picado, não fica tão contínuo. Ele não consegue fazer ciclos maiores, porque ele tá sempre despertando. Da mesma maneira, o bebezinho que se acostumou, toda vez que acorda, a mãe vai lá e embala. Ou então, toda vez que acorda, a mãe vai lá e põe no colo. Ou então, a mãe vai lá e leva pra cama dela. Ele criou uma associação, ele criou um hábito, ele já entendeu que a cada despertar ele vai ter aquele conforto específico para voltar a dormir e ele não consegue fazer de outra forma. Qual que é a solução para esse? Esse é um pouco mais complexo, gente. Felizmente não tem como trazer aqui para vocês como fazer o passo a passo da retirada da associação. Já falei em outras lives sobre a gente reduzindo a escala de conforto, mas a solução seria a autonomia no sono. Seria a gente conseguir trabalhar na retirada dessa associação. A gente conseguir fazer com que esse bebezinho entenda que ele é capaz de se acalmar sozinho e que ele é capaz de dormir sozinho, tá? A solução, ela é um pouco mais complexa, porque vai depender do grau de associação, vai depender de como essa família pretende fazer isso. No acompanhamento do Durma Bem Neném, eu trago 5 estratégias e elas podem ser combinadas. Então, na verdade, tem N possibilidades. E é importante que você faça uma estratégia de autonomia, de retirada de associação, com um acompanhamento, com uma pessoa que vai estar lá te dizendo se está certo e se está errado. Por isso que aqui fica meio difícil falar para vocês. Eu posso dizer, gente, vamos reduzindo as escalas de conforto. Esse é o máximo que eu posso fazer. Então, se o bebezinho dorme sempre mamando, tenta fazer com que ele durma sempre embalando. Na sequência, com que ele durma sempre no colo. Vai reduzindo até que ele vai dormir sozinho. Até a gente descer para retirada. Agora, vão surgir dúvidas no meio do caminho. Vão surgir dúvidas nessa estrada. É interessante vocês terem um acompanhamento. Entende? E daí, claro, gente, eu recomendo vocês entrem no Durma Bem Neném, porque lá eu consigo acompanhar esse processo. Tem os planos de sono para vocês estarem anotando o que está acontecendo em cada fase. Eu respondo as dúvidas na plataforma, tem encontro de 15 dias. E a gente consegue alinhar isso para que vocês retirem as associações e conquistem a autonomia no sono, tá? E a solução para esse obstáculo, que infelizmente é o mais comum e mais difícil, seria a retirada das associações de sono. Vai sim, da Mari, vai ficar gravada. Agora, olha, vou dar de novo a senha do material. Quem tiver no grupo VIP de WhatsApp, ganha um resumo da live em PDF. O resumo tá lindo, eu até tô usando ele aqui como roteiro. E a senha é Bebê Feliz. Tudo junto, em letra minúscula, sem acento. Bebê Feliz é a senha do material. Para quem tiver lá no grupo, eu vou disponibilizar o material, porque é só para quem esteve ao vivo em algum momento, pelo menos, e pegou a senha, tá? Bebê Feliz. Existem mais obstáculos do sono? Existe, é claro que existe, gente. Lá no Durma Bem Neném, o primeiro módulo eu trago só obstáculos do sono, trago mais de 20. Aqui eu trouxe 9 para vocês. Salvo engano, tem nos stories, Camila. Nos stories tem link. Espera a live acabar, aí nos stories você vê link. Quando eu acabar essa live, eu também vou deixar o link nos stories para entrar no grupo, tá? Ah, Beth, talvez o grupo esteja lotado. Se o grupo estiver lotado, eu vou pedir pro meu suporte já fazer um grupo 3, tá? A gente já tem 2 lotados, aí eu peço para ele fazer o 3 e te dou o link do 3, tá bom? Se estiver lotado, eu boto 3. Não se preocupem, o material vai estar lá. Anotem a senha pra vocês não perderem, Bebê Feliz. E o material vai estar lá, eu coloco um pouquinho mais tarde, tá bom? E daí eu coloco mais vezes hoje, durante o dia. Então, gente, é claro que existem mais obstáculos do sono. Por exemplo, a angústia da separação é um obstáculo do sono que eu trago lá no Durma Bem Neném. Quando o bebê, ele entra, normalmente entre 6 a 9 meses, ele tem um pico, e entre 18 ele tem outro pico de angústia de separação. Existem uma série de atitudes que a gente pode fazer para atenuar isso. Mas o mais importante quando a gente trata de obstáculos do sono é a gente saber como agir para que o bebê não tenha, para que ele fique mais tranquilo naquele momento, que afinal de contas também é um desafio para ele. A angústia de separação também é um desafio para esse bebê. Mas que, sobretudo, a gente consiga lidar com o sono nessa fase, pra gente ou não perder tudo que a gente já conquistou,
construindo bons e duradouros hábitos, ou mais do que isso, não fazer com que o sono desse bebê piore. Isso é vencer o obstáculo de sono. É a gente manter o que a gente conquistou, ou a gente não fazer a coisa ficar pior do que ela já tá. A gente manter ali uma tranquilidade, uma leveza no meio de uma situação difícil. A gente também lidar com a situação em si, para que esse bebê fique mais calmo, mais feliz, dentro da medida do possível, do desafio que vier. Mas isso não está relacionado com a construção de base. A construção de base é o quê? Rotina, autonomia e, antes de tudo, a conexão, para que a gente saiba, conheça o nosso bebezinho e saiba qual vai ser a melhor rotina, qual vai ser a melhor estratégia de autonomia dentro daquele caso específico para o nosso bebezinho, para a nossa família, tá bem? Então, gente, quando eu falo em construção de base, eu vou dar um exemplo para vocês. É como, por exemplo, eu sofro de dor de cabeça crônica, eu tenho muita enxaqueca. Então, hoje mesmo eu tava tomando um remedinho para dor de cabeça, efervescente aqui, porque eu tô com sinusite e tô com bastante dor de cabeça. O que acontece? Toda vez que eu tenho dor de cabeça, eu vou lá e tomo um analgésico. Resolve? Resolve. Eu fico bem, a minha dor de cabeça passa. Agora, não seria melhor se eu fosse na causa? Qual que é a causa da minha dor de cabeça? Sinusite, já sei que é uma delas. Tensão também é outra. Então, esse negócio da tensão resolvo com botox. Melhora a minha enxaqueca, o botox, que é muito tensional. A minha dor de cabeça, o botox paralisa, eu fico menos tensa, melhora. Tratar a sinusite é outra coisa. Então, a gente tem que mudar hábitos de alimentação, fazer atividade física, ter uma vida menos estressante. Tudo isso vai favorecer para que eu não tenha dor de cabeça, não tenha que ficar sempre recorrendo a remédio, entende? Então, a construção de base, de bons e duradouros hábitos de sono, é isso. É a gente ter ali um castelo de pedra que vai vir onda, vai voltar onda e ele vai ficar inabalável. A gente vai sofrer as consequências de uma angústia de separação, de uma vacina, de um dentinho nascendo, mas a nossa base tá ali firme e forte. A gente vai saber como lidar em cada um desses momentos difíceis que vão vir, mas com a base forte, entende? E eu quero, gente, que vocês comecem agora a construção dessa base. Pega um papel agora, pega um papel, pega uma caneta, escreve aí. Sequência de atividades. Vou construir uma rotina pro meu bebê. Veja, a Cris falou aqui de 9 obstáculos de sono. Vamos relembrar aqui. Fome, rituais de sono inadequados, excesso de intervenção, falta de rotina, excesso de estímulos, cansaço extremo, gasto de energia inadequado, desajuste de soneca e associações de sono. Falou desses 9. Meu bebê não está dentro daquele melhor cenário possível de despertares. Relembrando qual é? Recém-nascido até 3 despertares, entre 1 e 5 meses até 2 despertares, de 5 a 9 meses no máximo 1 e acima de 9 meses nenhum. Meu bebê não tá aí. Qual desses 9 obstáculos é o que tá pegando aqui? Pega um papel, anota. Qual dos 9 está pegando? Esse. Como que é o antídoto? Eu falei aqui o antídoto para vocês. A aula vai ficar salva e tem no material também. Para quem pegar o material lá no grupo de WhatsApp, a última vez que eu vou falar é bebê feliz, tudo junto, sem acento, letra minúscula, tá? Quais são esses 9? Faz essa lista e começa a trabalhar nisso agora. Assistir a aula de melhoria de sono não melhora sono. Olha que pancada, né, gente? É isso. Assistir a aula sobre como melhorar o sono do bebê não melhora coisa nenhuma. Você aprendeu o que você tem que fazer. Agora eu quero que você pegue um papel e comece a fazer. Agora, me manda lá no direct. Agora comece a fazer. Porque senão não vai ter resultado, tá bom, gente? Eu quero trazer para vocês uma dica muito boa, que também pode, um dos obstáculos do sono que eu não trouxe aqui, é o ambiente bom de sono pro bebezinho. Nesses dias de muito calor, a gente vai ter conteúdo sobre isso, então fiquem de olho. Mas eu já quero indicar pra vocês aqui esse aparelhinho, que é coisa de R$20. É um aparelhinho que mede a umidade do ar, é maravilhoso. Eu vou deixar link pra vocês desse aparelhinho, provavelmente nos stories de amanhã. Coisa de R$20, vocês compram esse aparelhinho, maravilhoso. Ele mede umidade, ele mede temperatura. Por que é interessante isso? Porque nesse tempo de muito calor, a gente se preocupa com calor, mas a gente esquece da umidade. E a umidade, ela pode trazer uma sensação de calor muito ruim. A umidade adequada do ar é entre 50% e 60%. Com o aparelhinho, você consegue ver se essa umidade está adequada. Ó, choveu aqui, tá 75 agora. 72, desculpa.
Então tá muito bom. É um aparelhinho que vale a pena, que ajuda você a regular o conforto do ambiente de sono do seu bebê e é baratíssimo. Então fica essa dica aqui também. Eu vou deixar link pra vocês amanhã nos stories desse aparelhinho, tá? E, gente, dever de casa, assistam a aula dos 3 obstáculos do sono. 2 deveres de casa. O primeiro, pega um papel e começa a colocar em prática agora. Já monta uma rotina assertiva, uma sequência de atividades, seguindo o que eu disse na aula. Assista de novo, se for o caso, vai ficar salva. Ou então pega o material lá no grupo, que tem o resuminho da live, tá? E comece a colocar em prática. Qual desses 9 eu tô enfrentando? O que eu vou fazer agora, a partir de agora, para resolver isso, tá bom? E, por fim, assistam a aula dos 3 obstáculos do sono que tá no link da bio. Isso vai ajudar demais vocês também a conseguirem esse resultado, porque lá eu consigo, imagine, lá são 30 minutos de aula, mais ou menos, em que eu falo só de 3 obstáculos. Então, é muito mais detalhado. É praticamente as aulas do curso ali. Eu entreguei uma parte muito importante do acompanhamento do Durma Bem Neném, que é um acompanhamento pago, de graça ali nessa aula. Porque a mesma aula que tá ali é o jeito que eu ensino no curso a vencer o obstáculo fome, rituais de sono inadequado e excesso de intervenção, que são dos que eu considero os mais importantes. Eu trouxe ali o ouro pra vocês nessa aula, então assistam até o final, vale muito a pena, tá? E por fim, gente, se vocês puderem, entrem no acompanhamento Durma Bem Neném, porque lá tem uma aula específica sobre cada obstáculo e o seu antídoto. E mais do que isso, a gente tem também toda a construção da base, que é importantíssima, tá bom? Deixa eu ver se dá tempo de eu responder algumas dúvidas de vocês. Aqui tem algumas. Ó, a Vitória perguntou assim: Cris, meu bebê tem 6 meses e não dorme mais de 20 minutos durante o dia e só dorme no seio. Se eu tiro o seio e coloco a chupeta, ele acorda chorando desesperado. 6 meses, tá? Durante a noite ele não passa de 3 horas. Já era um bebezinho que poderia estar fazendo ali 4, 5 horas de jejum noturno. Então poderia realmente a gente ter aí um despertar no máximo. E de 3 em 3 horas a gente deve estar tendo de 2 a 3 despertares, né, Vitória? O que acontece? Esse bebezinho, ele se acostumou a só acalmar mamando. Então a gente precisa retirar essa associação. Ainda bem que eu trouxe a Filomena aqui. Hoje trouxe a Filomena para nos ajudar. Então, se é um bebezinho que só dorme mamando, o que você pode fazer? Inicialmente, você pode tirar o seio desse bebezinho, tá? Quando ele já estiver mais sonolentinho, querendo dormir, e você pode, com o seu dedo mínimo limpo, né? Unha cortada, dedo mínimo limpo, colocar o dedinho assim, ó, pro bebezinho sugar o dedinho, tá? O ideal seria nessa posição aqui, tá, gente? Acho que nessa aqui até é melhor, tá? Coloca o dedinho pra ele sugar o seu dedinho. Acalmou, você tira. E daí você vai tirando esse costume do seio, trocando pelo dedinho. Qual que é a vantagem disso? Qualquer pessoa pode fazer. O pai pode fazer, uma outra cuidadora pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, tá? Além disso, ele vai desassociando. Ah, ele vai chorar. Você insiste um pouquinho mais com o dedinho. Como você tá ali com ele, no contato, no carinho, mesmo que tenha o seio, o dedinho vai dar uma acalmada. Como que é isso? Ah, Cris, não, mas ele só quer o seio. Você tem que começar de algum ponto. Então, você vai tirar do seio pro dedo. Em seguida, você vai retirando esse dedo e vai começar a embalar de outra forma. Então, você tem que se conectar. Aqui entra o pilar da conexão também com esse bebezinho para entender como que ele vai se acalmar mais. Então, você pode descobrir, por exemplo, Filomena tá aqui, figurando na nossa live. O filtro, a Filomena tá roubando meu filtro. Não, Filomena, deixa o filtro pra mim, você não precisa, você é linda. Você pode descobrir, por exemplo, que um carinhozinho assim pode resolver. Esse carinho é maravilhoso, sabe por quê, gente? Porque além de tudo, a tendência é que o bebezinho feche os olhos. Filomena só não fecha porque não consegue, senão ela já estaria quase dormindo. Uma chantalazinha assim, no acompanhamento tem aula de chantala e também tem aula sobre como acalmar o bebê. Então, uma chantala, que é um movimento que vai de dentro pra fora, a chantala, assim, pode resolver, pode ajudar. Uma chantalazinha assim é uma delícia, os bebês costumam adorar. E você vai descobrindo diferentes formas. Ah, eu tiro o peito, ele vai chorar. Aí você dá o dedinho. Aí chorou, dá o peito de novo, mas não deixa dormir no seu peito. Antes dele dormir, você já substitui o dedinho. E, minha filha, aí é água mole em pedra dura. Vamos devagar e sempre, porque uma hora vai.
tá? 1 hora vai. E começa descendo as escalas de conforto. Da sucção você vai pro embalo. Aí começa embalando. Pra não inventar moda e deixar a coisa mais difícil pra você, embala sentada mesmo. Você tá na poltrona de amamentação que é amamentando, deu o dedinho, embala sentada mesmo. Normalmente essa posição aqui, ó, gente, mais verticalizado, com a cabecinha do bebê pra cá, tapinhas no bumbum, ó, é uma posição que acalma super e a gente consegue embalar. Mesmo que a sua poltrona não tenha embalo, você consegue embalar, tá vendo? Tapinhas no bumbum, aqui, também acalma. Alguns bebês, a partir dos 6 meses, vou deixar a Filomena aqui se a gente precisar dela, vão se irritando mais com o e daí a gente vai testando outras coisas, cantarolar uma musiquinha, enfim, vai testando outros carinhos. Agora, se toda vez que ele chorar, você bota o peito na boca dele, ele vai acostumar que é só assim que ele pode se acalmar. Então a gente vai aos poucos, com muito amor, ensinando que ele é capaz sim de se acalmar de outras maneiras. E isso também vale para os despertares noturnos, tá bem? Você pode criar um padrão. Olha, eu sei que ele ainda precisa se alimentar uma vez da madrugada. Então, se ele acordar com mais de 4 horas que ele dormiu, eu dou mamar. Se ele acordar, se ele fez uma boa mamada antes de dormir, claro, né? Ou se estiver saudável, não estiver doentinho, tudo isso tem que ser considerado, tá, gente? Agora, se ele acordar com 2 horas, eu não vou dar um mamar. Se ele acordar com 2 horas, eu vou acalmar de outra maneira. Eu vou botar o dedinho, eu vou botar a chupeta e ficar embalando, Agora, se o seu bebê não usa chupeta e já tem 6 meses, eu não recomendo que você comece a dar chupeta agora. Vai ser 2 trabalhos, tem que botar pra daqui a pouco tirar. Então, tenta outras maneiras, mas é possível sim, tá? Isso entra muito no pilar conexão. Conhecer o seu bebê, o temperamento dele, pra saber como que ele vai se acalmar melhor. A Tamires perguntou assim, bebê de 2 meses, dorme 20h30, ninada ou no berço com batidinhas, desperta meia-noite, 2h05, levo pra cama e dorme até as 8. Ai, Tamires, a sua pergunta já tem o que você não deve fazer aqui, não leve pra sua cama, tá? Ela, bebê tem 2 meses, ela acordar meia-noite pra mamar, se ela dorme 20h30, acordar meia-noite, ok. Agora, esse despertar das 2, ele poderia ficar um pouquinho mais pra trás. O que acontece? Quando você dá uma mamar para sua bebezinha à meia-noite, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer com que ela mame bem, com que ela mame os 2 peitos, mesmo que você tenha que manter ela acordada para ela mamar bem, mas você vai tentar na medida do possível. Eu sei que nem sempre é fácil, mas o maior segredo aqui é fazer ela mamar bem nesse horário de meia-noite. E se for possível, colocar ela no berço ainda acordada, tá? Sonolenta, mas ainda acordada. Isso aqui já deve resolver. E não leve mais pra sua cama, pelo amor de qualquer coisa. Não leve mais, gente. Mesmo que ela acorde às 5, começa o dia às 5, faz parte da vida. Daqui a pouco, quando ela for melhorando esse padrão, 5 não é madrugada não, viu, gente? 5 já é de manhã. Aí você pode ir melhorando esse tempo dela acordar. Mas não leve pra sua cama, não faça isso, tá? E dá pra gente tentar, sim, 2 despertares aqui, se essa mamada da meia-noite for bem robusta, tá? Vamos lá. Érica Cris, meu filho, eu vou responder mais 2, que é o que tem aqui, a da Érica e a da Thay, tá? Meu filho tem 1 ano e 3 meses, dormindo sozinho ou não à noite, ele chora muito, mesmo com os olhos fechados até chegar a despertar. É como se ele estivesse incomodado, é como ele chora até o consolar e ninar novamente. Isso acontece em média 2 a 3 vezes durante a noite. Veja, Érica, aqui a gente tem que avaliar muito bem algumas situações. O que me chama a atenção aqui? Tem acesso a telas? Se tem acesso a telas, retira completamente. Porque pode ser que esteja influenciando o sono dele, tá? Nem todo bebezinho a gente precisa retirar, zerar as telas. A gente sabe que a vida da mãe real é diferente da mãe do Instagram. Ah, meu filho é 0 telas, nunca come açúcar e blá blá blá. Vai ver, tem 5 babás ajudando, né? A vida da mãe real não é assim. Às vezes a gente precisa ali pra finalizar um almoço de botar o menino 20 minutos dentro do desenho. Eu sei como é que é, eu também sou mãe da vida real. Agora, se o bebê tá apresentando esse tipo de comportamento, me chama muita atenção, talvez, que ele tenha telas excessivamente. Se ele tiver qualquer acesso a telas, eu zeraria no primeiro momento para tentar observar se vai melhorar esse padrão, tá? Outro ponto é fazer esse menino gastar energia.
ter pelo menos um passeio ao ar livre durante o dia, tudo isso é muito importante. Faz a rotina, faz o que eu falei, pega o papel e já começa a tentar identificar daqueles 9 obstáculos do sono que eu trouxe hoje, quais que podem estar afetando, tá? Se ele tá dormindo sozinho, eu acredito que seja uma questão de ajuste de rotina. A gente conseguir fazer um bom ritual on-off que tem na aula do link da bio, ensinando como faz para bebês maiores que necessitam de fato desse gasto de energia maior, tá? E daí a gente vai observando. Agora, o que eu te aconselho? Ajustando tudo, deixando a rotina redondinha, a rotina bonitinha, tá tudo perfeito, não tem acesso a telas, tudo bem? Eu te aconselho que você, quando for atender ele, não tire do berço, comece a reduzir essas escalas de conforto. Então, você tem que tirar e embalar, tenta acalmar ele no próprio berço sem tirar. No segundo momento, você vai diminuindo até eliminar. Mas primeiro, a gente tem que dar conta que todo esse ambiente esteja bem, tá? Ver se ele não tá com algum alimento que tá atrapalhando, que tá causando gases, constipação. Fazer uma visita no pediatra, ver se tá tudo certo, se ele não tá realmente sentindo alguma dor. Tudo isso é importante, tá? Thay, o se alimentar à noite que você se refere consiste em amamentar? Mesmo que o bebê seja mais de 1 ano? Sim, Thay, consiste em amamentar. A gente não acorda o bebê para dar uma papinha de banana ou um mingauzinho de banana. Não, a gente acorda para dar mamar. O bebê, ele não vai, se ele estiver bem, se ele estiver saudável, ótima pergunta da Thay, inclusive. Se ele estiver ótimo, se ele estiver bem, vou botar a Filomena aqui, gente, não vou mais precisar dela. Ele não vai precisar se alimentar, acordar de madrugada, a não ser pra se alimentar. Ele não vai acordar porque ele tá com dor, ele não vai acordar porque ele tá com calor, porque ele tá com frio. Inclusive, um dos obstáculos do sono que eu falo lá no Durma Bem Neném é dor, desconforto. A gente aprende a investigar ali no ambiente o que pode estar causando desconforto para esse bebê, e são 1 milhão de coisas. Ou o que pode estar causando dor para esse bebê, para ver, avaliar se tem algo que a gente possa fazer, ou se a gente vai ter que ir pro pediatra para realmente fazer uma consulta. Então, o bebê, ele vai precisar acordar durante a noite para quê? Para se alimentar. Não tem outra razão para ele acordar durante a noite. Se tudo está ajustado, se ele está bem, se ele está saudável, se a rotina tá boa, ele acorda para se alimentar. E é isso que eu quero dizer. O recém-nascido, ele pode precisar, de fato, de 3 vezes se alimentar. O bebê de 1 até 5 meses, ele ainda pode precisar de 2 vezes. Alguns não precisam de nenhuma, mas ele pode precisar de até 2. O bebê de 5 a 9 pode precisar ainda 1 vez e acima de 9 nenhuma. Agora, a gente tem que avaliar se tudo está dentro do esperado. Se a gente não tem aí um bebê que acorda com fome porque tem uma introdução alimentar que não tá acontecendo, que não tá vingando. Por isso até que eu dou uma aula bônus sobre introdução alimentar lá dentro do acompanhamento, porque é importante. Às vezes a gente precisa voltar para ver o que tá acontecendo na introdução alimentar do nosso bebê, que ele não tá conseguindo jantar, não tá conseguindo se alimentar, e daí não tá mamando direito também, e ele tá despertando. Ele já tem pra lá de 1 ano e tá despertando e tá com fome mesmo. Vou deixar o bebê com fome? Ah, ele não tinha que estar despertando nenhuma vez depois de 1 ano. Então ele tá despertando por fome, eu não vou dar comida, porque não precisava. Claro que não, gente, não é assim. Se você durante o dia tá vendo que esse bebê não tá se alimentando, você vai ter que dar um mamar durante a noite. O segredo não é tirar esse mamar durante a noite. O segredo é que é ajustar a alimentação durante o dia para que esse bebê seja capaz de fazer um jejum noturno de forma confortável para ele, de forma saudável para ele. Se ele não consumir as calorias que ele precisa durante o dia, ele vai acordar de noite para consumir. E você vai ter que dar, vai deixar o seu bebê com fome? Claro que não, não é sobre isso. Ah, o bebê não precisa acordar com mais de 1 ano, então não vou mais dar mamar para ele. Não, de jeito nenhum, não é isso que eu tô sugerindo. Qual que é a solução? Mamadas efetivas, se for um bebezinho de até 6 meses, que ainda não se alimenta, ou então ajuste nas refeições. Como que está essa introdução alimentar? Como que eu posso fazer para ele aceitar melhor a janta, às vezes oferecer uma ceia, e tudo isso tá muito explicadinho lá na aula, que eu falei para vocês que tem o link na bio. Eu falo muito sobre o obstáculo fome, tá bem completo, igualzinho a aula do Durma Bem Neném, eu tá lá para vocês, esses 3 obstáculos, tá? Fome, rituais de sono e excesso de intervenção. Tá bom, gente? Meus amores, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. O material está lá no grupo de WhatsApp. De novo, senha. A senha do material é Bebê Feliz, tudo junto, e letra minúscula e sem acento. Bebê Feliz. Tudo junto, letra minúscula, sem acento, com o resumo dessa live. Se puderem, entrem no acompanhamento do Durma Bem Neném, tenho certeza que vocês vão adorar. E daí a gente vai conseguir ter esse contato no 1 a 1, de uma forma muito mais bacana e mais intensa lá pela plataforma. Sou eu mesmo que respondo todas as mães.
E a gente tem também os nossos encontros ao vivo para poder tirar as dúvidas de vocês, com o plano de sono que tem lá, que vocês já vão estar seguindo, e daí a coisa flui muito melhor. Mas eu espero com essa aula de hoje ter ajudado vocês a dar um passinho além no sono dos bebês por aí, e eu quero vocês fazendo, colocando em prática e me mandando lá no direct, me marcando lá no Instagram, que eu fico muito feliz quando eu vejo que o conteúdo realmente está sendo útil e está sendo aproveitado, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!